Olá, Odair da DevCode aqui. Na aula de hoje nós estaremos dando continuidade à nossa playlist de Flexbox. Então, nessa aula específica, nós estaremos resolvendo esse exercício aqui. Como eu disse na última aula, esse exercício que nós estaremos fazendo diz respeito à aplicação prática de Align Items e Justify Content. Então, para executá-lo, a gente vai basicamente utilizar essas duas propriedades do Flexbox, tá certo? Então é um menu bem simples, mas com certeza ele vai agregar muita experiência, porque ele abarca todo esse processo que eu comentei anteriormente, tá certo? Então vamos lá. Como é que funciona? Nós vamos inicialmente abrir nosso diretório, então seria esse aqui. Menu 2 é o projeto que eu já tenho pronto, eu vou copiar a imagem aqui. Então esse projeto do menu 2 aqui é o que eu vou passar para vocês no GitHub. E aqui eu vou fazer o seguinte, dentro do menu, em menu, eu vou clicar com o botão direito em cima do mouse e vou em abrir com code. Se você não sabe como funciona, se você não aparece isso, clica no cardzinho acima aqui, que eu ensino numa aula de instalação do VS Code. Lá você instala ele da forma correta para que apareça essa opção, tá certo? Então, estou com a pasta menu aberta, como vocês podem ver aqui em cima. Vou então abrir o index.html, vou criar também o style.css e uma pasta. Essa pasta vai se chamar src. Dentro dessa pasta aqui, a gente vai colocar aquela imagem. Então eu vou colar ela aqui. Eu copiei antes, eu já colo aqui agora. Então ela já está dentro do meu arquivo aqui, perfeito? Então vamos lá. Dentro do index.html, vou abrir a estruturação padrão do HTML, com exclamação aqui, é o autocomplete, né? E vou colocar um título. O título vai ser menu dev code, perfeito? E embaixo dele já vamos linkar nosso CSS. Link CSS. O CSS está linkado. Vamos aqui no body agora. E, melhor dizendo, vamos importar nossas fontes já. Vamos no Google Fontes aqui. E vamos fazer a importação dessa fonte. O nome da fonte que nós estaremos utilizando no nosso projeto é Space Growtask. Beleza? Vamos no Google Fontes. Daí vamos entrar aqui no site. E aqui a gente digita Space Growtask. É essa fonte aqui, ó, Space Growtask. Beleza? Clicamos aqui em Get Font e aqui em Get Embed Code. Aqui a gente já consegue fazer a incorporação dessa fonte no nosso HTML, CSS, seja lá como você prefira fazer. Existe a possibilidade de incorporar ela utilizando o HTML, mas eu prefiro sempre utilizar o CSS para isso. Então eu vou copiar somente essa parte que vem após o arroba. Se eu copiar tudo aqui, eu tenho que automaticamente colocar esse código aqui, essa parte de código aqui dentro do meu index. Eu não quero isso, eu quero colocar somente a parte que diz respeito ao CSS. Então eu vou vir aqui no meu CSS e vou colar aqui. Vocês podem perceber que vai dar um erro aqui, ó, porque style não precisa ser importado, sendo que já estamos dentro do style, né? Então, ou melhor, não precisa ser aberto. Então nós já estamos dentro do style, não precisamos ficar abrindo outra tag style, beleza? É só fazer o import e está feito. Prontinho, a fonte já está aplicada, vamos testá-la agora. Vou colocar o seletor universal, que é o asterisco, e para importar essa fonte, como nós vamos fazer? Vamos aqui no site, onde nós pegamos a fonte e vamos copiar o fonte family dela. Fonte family, space growtask e também o sans serif que já vem pronto padrão, né? Então aqui no index.html, vou colocar um H1, dev code. Vamos aqui no nosso live server e vamos abrir nosso navegador. Já está com a fonte aplicada aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Não, deixa ele aberto, na verdade. Já está com a fonte aplicada. Como eu sei disso? Se eu tirar o fonte family que está aplicando o space growtask, ele já sai. Deixa eu até fazer diferente. Vou aplicar a fonte agora. Aí vocês vão ver que está funcionando. Ó, viu? Prontinho. A fonte está funcionando, tudo alinhado. Vamos começar então a implementação do nosso projeto. Então eu vou, antes de mais nada, jogar o style aqui para a direita. E a gente consegue trabalhar com ele aberto também. Vai ficar mais fácil da gente trabalhar assim. Então eu vou vir aqui, colocar essa janelinha um pouco para baixo. Para deixar o nosso site aberto aqui no fundo. E a gente vai manipulando nosso menu enquanto isso. Aqui dentro do body, vou abrir uma tag header, que seria uma tag semântica de menu. Feito isso, eu vou abrir uma div. O que seria essa div? Essa div seria a div que vai receber a imagem. Vou ter mais uma div para receber o menu. Vou ter mais uma div que vai receber esse outro menu, esse outro item, esse outro botãozinho, na verdade, né? Então serão 3 divs que vão receber isso aí. Então seria essa configuração aqui. E agora a gente pode partir então para a utilização. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou atribuir uma classe para cada uma dessas 3 divs já. A primeira delas vai se chamar logo.
A segunda div vai se chamar menu. E a terceira div vai se chamar... Opa, a terceira div vai se chamar entrar. Vai ser um botãozinho de entrar, né, de logar. Perfeito, já estou com essas três divs estilizadas aqui, ou melhor, classificadas. E agora vamos utilizar o nosso header. Para estilizar o header, como é que funciona? Eu vou vir aqui no CSS e vou somente abrir um par de chaves, depois digitar header. Aqui, a partir desse momento, eu já consigo fazer a estilização dele. Eu vou atribuir uma altura de 80 pixels e vou colocar um background color de azul. Pode ser azul aqui. Então, esse background já foi aplicado. Vocês percebam que tem uma margenzinha, um padding aqui ao redor, né? Então, eu vou zerar o nosso CSS, popularmente dito, né? Zerar o CSS, margem 0, padding 0 e box sizing, border box. Prontinho. Aquela margem que tinha já não existe mais, certo? Então agora a gente pode começar realmente a trabalhar aqui. Como vai funcionar? Vou começar aplicando então uma largura para nossas divs, para vocês terem uma noção mais espacial de como é que vai ficar a situação inteira do projeto. Ponto logo vai receber um width de 300 pixels e um height de 100%. O que significa 100%? Quem já assistiu a minha aula de elemento pai, elemento filho, árvore HTML, sabe que essa altura aqui significa o quê? A logo vai herdar 100% da altura do elemento pai. Quem é o elemento pai da logo? É header. Por quê? Porque logo está dentro do elemento header. Então, se eu vier aqui e, digamos assim, utilizar esse sanfonamento para recolher os elementos, eu consigo ver que ele está encapsulado dentro de header, né? Então, a logo, ela automaticamente é filha do header. Então, por conta disso, ela vai receber 100% da altura que eu atribuí aqui para o elemento header, que seria 80 pixels. Vamos visualizar isso aqui de forma mais fácil. Background color, azul. Tá aqui, ó. Esse azulzinho aqui é a nossa logo. Então, essa é a div da nossa logo, perfeito? Vamos atribuir a mesma situação para o nosso menu. Menu, width, só que eu vou colocar esse width com uma largura um pouquinho maior, 600 pixels, por exemplo. E vou colocar o height dele com 100%. E vou atribuir um background color dessa cor aqui. Ó, ele já apareceu aqui, só que ele está indo um abaixo do outro. Como vocês já viram nas minhas aulas anteriores, se a gente não atribuir um display flex, ele vai continuar descendo um abaixo do outro. Inclusive, vai acontecer a mesma coisa aqui na classe entrar quando eu estilizar ela. Então, para isso, vamos no elemento pi, que é header, colocar um display flex. Fazendo isso, a gente já vai colocar uma do lado da outra, como vocês estão vendo aqui, tá certo? E por fim, vamos então fazer a mesma situação aqui na nossa classe entrar, que seria essa classe aqui. Vamos aqui, entrar, width. Vou atribuir um width de 300 pixels, vai ser o mesmo tamanho da logo, né? Um height de 100% da altura e um background color, uma cor aleatória também, essa aqui. Pronto, essa cor ficou muito parecida com a do lado. Então vou colocar outra cor, vou colocar violeta. Prontinho. Está uma do lado da outra. Então, aqui nós teremos a nossa logo, nosso menu aqui, e aqui nós temos o nosso botão de entrar, como nós temos aqui. Logo, menu, botão de entrar. Perfeito? Um detalhe. Ao invés de trabalharmos com uma largura fixa, vamos trabalhar com porcentagem. Então, vamos lá. Vou colocar 20% aqui. Significa o quê? Que a logo vai ter 20% da largura do elemento pi. O elemento pi da logo é header. É a mesma coisa para menu e para entrar. O elemento pi delas é o mesmo, é header, porque elas estão dentro do header, beleza? Então vamos atribuir aqui. Para esse caso, vou colocar 60%. Que o menu vai ser um pouquinho maior que os outros, né? E aqui eu vou colocar 20% também. 20%. Perfeito, está tudo alinhado. Então ela já está ocupando 100% do espaço, mas não é bem isso que eu quero. Eu não quero que ela ocupe 100% do espaço. O que eu posso fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou atribuir, poderia vir aqui na verdade e atribuir uma margem, por exemplo, aqui na nossa logo. Uma margem, ou talvez até mesmo um padding aqui dentro. Padding de 50 pixels. Opa, seria 0,50 pixels. E basicamente, nós já temos uma margem aplicada aqui na lateral. Vocês estão vendo esse azulzinho aqui, ó? Vou tirar até esse background para não confundir vocês. Onde está branco é a margem que a gente aplicou. Vou colocar 100 pixels agora para ficar mais fácil. Perfeito, vai ficando, nós vamos aplicando a margem assim, mas não pedem perdão, mas não fica legal isso, né? Não fica muito interessante. Então vamos utilizar aquele conceito que eu passei para vocês de container.
Então vamos aplicar um container aqui e aí vai ficar mais claro a utilização dele dentro de um menu, né? Então como é que funciona? Nós temos isso aqui tudo encapsulado dentro de um header, certo? Ou melhor, essas divs estão encapsuladas dentro do header. Vamos colocar um container para encapsular essas divs. E aí a gente vai colocar esse container para manter um espaçamento que a gente quer, um alinhamento que a gente precisa, bem como uma largura que a gente deseja, né? Então vamos lá, uma div que possui classe container. Essa div ela vai encapsular todos esses elementos até eu entrar. Então eu vou colocar ela até aqui. Vou só organizar o meu HTML agora. Então, beleza. O que nós temos aqui? Temos uma div container, que agora container é o elemento pai de todas essas divs aqui. Antes, header é o elemento pai. Mas agora o header já não está mais encapsulando. Está encapsulando sim, mas não está mais encapsulando diretamente esses elementos. Por isso, quem é o pai desses elementos agora é o container, beleza? Então nós temos que aplicar toda a estilização na classe container para que a gente tenha um efeito sendo surtido. Beleza, vamos então começar a estilizar container, porque agora vocês estão vendo que já alterou toda a nossa configuração aqui em cima, né? Então, começando a estilizar container. Container vai receber um height de 100% da altura, que vai ser 100% do elemento pai dele, que é o header, bem como vai receber também um width de 100%. Por exemplo, já começa a aparecer tudo, porque agora container vai habilitar com que tudo apareça novamente, que nós aplicamos uma largura para ele. Então, beleza. Vamos fazer melhor. Container, já vamos deixar numa largura fixa de 900 pixels, tá certo? Então, ó, 900 pixels é a largura do container. Para vocês visualizarem melhor, vamos aplicar um background color. Vamos colocar uma cor brown. Beleza. Container vai daqui até aqui, porque nós temos 900 pixels aplicados para ele. Se nós colocarmos 1000 pixels, vou colocar 1500, vai ficar um pouco maior. E assim por diante, vou colocar 900 de volta, beleza. E agora, como nós vamos colocar esse container centralizado e além disso colocar essas divs alinhadas dentro dele? Simples, para alinhar as divs dentro dele, colocar na horizontal essas divs dentro desse container, display flex. Elas já vão ficar todas dentro desse container. Deixa eu até tirar esse blue aqui para não confundir. Ou seja, temos aqui o nosso menu, 1, 2, 3, aquelas 3 divs aqui, logo menu entrar. E agora vamos então centralizar esse container. Temos duas opções. Ou a gente aplica um display flex aqui no nosso header. Deixa eu ver aqui, ó. Display flex justify content center. Opção, centralizamos dessa forma, utilizando o flexbox. Temos a opção também, centralizar utilizando margem alto aqui, dentro do container, né? Margem 0 alto. Ou seja, não tem margem no eixo Y, mas uma margem automática no eixo X. Temos essa opção também, beleza? Vamos trabalhar dessa forma aqui e vamos começar então agora definitivamente a trabalhar com o nosso menu. Vamos colocar uma imagem aqui dentro da nossa classe logo, img, a tag img, né? Img src, entre aspas, aqui a gente coloca onde está a imagem, Ctrl espaço, que é um atalho, né? Vamos aqui em src, logo.png, pronto, a logo está aqui, mas a logo está muito grande. Então o que a gente faz? Vamos vir aqui e vamos estilizar essa imagem. Percebam o seguinte, vamos estilizar img, vamos colocar uma largura de 150 pixels. Pronto, a imagem já está numa largura interessante, certo? Beleza. Só que temos um problema aqui. Todas as imagens vão ficar nessa largura, porque eu estilizei a tag imagem. Vejam só. Vou colocar aqui abaixo mais uma imagem, ó. Ela vai ficar na mesma largura, né? Se eu colocar aqui 200 pixels, elas vão ficar com 200 pixels as duas, não somente uma. Então o que eu faço? Tenho duas opções. Padrão americano. Muitas pessoas da gringa utilizam essa forma aqui. Colocam a tag img dentro da classe que a gente tem a imagem. Então a imagem não está dentro da classe logo, aqui da nossa div logo. Vamos aqui em logo e aqui a gente coloca a nossa imagem. Ó, essa imagem aqui diminuiu, agora essa aqui não diminuiu, ela está grande. Mas esse conceito não é muito usado no Brasil. Então vamos utilizar o seguinte. No Brasil, o que a gente costuma fazer com mais frequência? Ponto .logo, que é onde a imagem está, e img. Então o que nós estamos fazendo aqui? Estamos acessando a tag imagem que está dentro da classe logo. E aqui a gente aplica um width de 150 pixels. Prontinho, a imagem já reduziu. E essa aqui já continua grande, né? Para vocês verem como funciona. Ponto .logo agora vai ser ponto .menu, porque a imagem está dentro do menu, né? Ponto .menu, por exemplo. Ó, imagem 150 pixels. Se eu aumentar essa aqui para 300 pixels, aumenta só aquela lá. Perfeito? Eu só vou tirar essa imagem, porque a gente não vai utilizar. Vou vir para cá, perfeito. Vamos centralizar essa imagem. Como funciona para centralizar?
vamos vir dentro da tag, perdão, dentro da classe logo, ponto logo, e vamos utilizar o conceito de flexbox. Então, display flex, ó, justify content, justify content center e um align items center. A imagem já vai ficar centralizada tanto na vertical quanto na horizontal, beleza? Tá alinhado, vamos para a próxima etapa do nosso menu. Mas antes disso, só vamos fazer mais uma coisa que também é interessante. Vamos tirar essa cor de fundo aqui que nós temos e vamos aplicar uma cor de fundo para o nosso header. Porque aí ele vai ficar já com a cor que a gente precisa, com a cor que a gente quer, né? Então eu vou tirar a cor do container que não precisa e vou aplicar aqui a cor que nós temos ao nosso header. A cor que eu quero aplicar é background color 3C4879. Essa cor aqui é a que a gente vai aplicar para o nosso fundo do menu, tá certo? Então beleza, tendo isso aqui aplicado, vamos agora partir para a parte de utilização do nosso menu. Vamos utilizar aquela tag semântica, né? Então nav, aqui a gente utiliza um L e aqui um LI com todos os itens do nosso menu, que são produtos. Então produtos, LI preços, LI, temos mais o que aqui? Garantia, LI recursos e por fim temos LI contatos. Perfeito, já estamos com o nosso menu criado, só que claro, está todo zoado, né? Porque a gente ainda não estilizou isso aqui. Como é que funciona para a gente começar a estilizar isso aqui para ficar com cara de menu? Vamos acessar a nossa tag menu, certo? Negativo. Para a gente começar a colocar isso aqui na horizontal, nós temos que acessar o elemento pi. Então qual que é o elemento pi desses itens aqui? É o L. Então a gente vem aqui, utiliza o L. Então a gente utiliza display flex e prontinho, já vão ficar na horizontal. Já estão todos na horizontal. E como é que vai funcionar para a gente alinhar esses itens agora, no centro, ou até mesmo para um canto que a gente queira? Justify content e coloca no centro que a gente quer, ó, center. Colocar no centro, prontinho, estão todos no centro. Ah, quero que fique lá na direita, right. Quero que fique no centro mesmo, que no centro fica melhor, né? Beleza, estamos alinhados com isso. Agora, nós temos um detalhe. Esses pontinhos de menu aqui eu quero que saiam. Como é que funciona? Vamos utilizar a tag LI. Então vamos aqui em LI, list style none, já tiramos isso lá. E vamos colocar um padding nesses itens aqui. Padding na vertical de 10 pixels, e um padding horizontal de 20 pixels, por exemplo. Já temos um espaçamento entre esses menus também. Então já estamos com isso também alinhados, perfeito? A situação é, eles estão numa cor preta, eu quero colocar branco, color white. Então já vou deixar eles brancos. Já vou tirar também o background do menu, que vocês não precisam mais disso aqui para visualizar. E eles vão ficar nessa situação aqui. E agora, uma situação interessante. Se nós utilizarmos um align items aqui no elemento pi, que é o L, ele não vai centralizar. Vamos ver, align items center. Por quê? Ó, acabei de aplicar e não está centralizando. Isso acontece porque nós temos aqui, dentro do nosso header, classe, percebam, dentro da div nós temos o nosso nav. O nav não está com a altura total do nosso elemento. Então a gente não consegue centralizar eles. Na teoria ele já está centralizado, mas ele não está visivelmente centralizado porque ele está com uma altura de 41 pixels apenas. Então para a gente ter ele centralizado, vamos aplicar um height de 100% para ele. Aí ele vai centralizar. Negativo. Não vai centralizar por um motivo. O que acontece? Nós temos aqui o nosso nav que continua com 41 pixels. O que acontece? O L está com 100% da altura do nav. Então se eu vir aqui e aplicar uma altura para o nav no caso, por exemplo, nav height igual a 100%. Aí vai centralizar, porque aí o nav vai ficar com 100% da altura do elemento pi dele. Qual que é o elemento pi do nav? É menu. Menu está com quanto de altura? Vamos ver aqui, ó. 100% da altura do elemento pi dele. E assim vai, sempre vamos vinculando um elemento ao outro. Aí a gente mantém sempre essa padronização. E por isso agora a gente conseguiu fazer ele ficar centralizado. Mas vamos fazer mais uma situação aqui, que agora é mais para estilização mesmo.
mas especificamente para a parte estética, né? Pode ver que passa o mouse em cima, não fica com o cursor. Então, como que a gente vai fazer para fazer com que ele fique com o menu, com aquele cursorzinho de menu? Cursor pointer. Passando o mouse em cima agora, a gente vai ter isso aqui como uma classe que parece mais menu, né? E, por fim, vamos aplicar também uma borda, um background para vocês verem como está ficando, background color, aqui. Essa cor aqui está muito parecida com o branco, não vai dar. Vou aplicar esse verdinho aqui. Vocês percebam que as bordas estão todas retinhas, então vamos aplicar um border radius para esse elemento, border radius de 10 pixels. Prontinho, mas eles estão colados. Como é que funciona para a gente descolar esses elementos? Dentro da UL, a gente aplica um gap, que esse gap a gente libera quando nós utilizamos o display flex, nosso elemento. Então o gap é uma propriedade de Flexbox. 10 pixels, por exemplo, tá muito. Se eu colocar 5 pixels, até que fica bom, certo? Vamos aplicar 5 pixels e tá feito. Tá alinhado, perfeito. Vamos tirar esse background aí e vamos agora aplicar um hover. Quando passa o mouse em cima, a gente quer que sejam aplicadas algumas propriedades. Para isso, a gente coloca o nome do elemento que a gente quer, 2 pontos, hover. E aqui a gente aplica um background color. Vamos aplicar um background color branco, para quando passar o mouse em cima. FFF. Passa o mouse em cima vai ficar branco. Como nós temos aqui no menu. Passa o mouse em cima vai ficar branco. Beleza? Então, temos isso alinhado. E mais uma coisa. Quando a gente passa o mouse em cima, aqui ele muda a cor da fonte também, né? Aqui nós não estamos mudando ainda. Então vamos fazer com que isso seja alterado. Quando a gente passar o mouse em cima, para alterar a cor da fonte, a gente vem aqui, coloca um color. E aqui vamos pegar a cor da fonte que nós temos no nosso projeto, que é essa aqui, ó. Essa cor da fonte aqui. Então a gente cola aqui e tá feito. Quando a gente passar o mouse, ele vai mudar a cor do fundo e vai mudar a cor da fonte também. Prontinho. Agora vamos partir para o nosso último menu. Ou melhor, para o nosso último botão. Para isso, vamos utilizar uma fonte do fonte Awesome. Como eu já ensinei também, a importação disso aqui é bem simples. Vamos aqui, fonte Awesome CDN. Já vai aparecer para nós, primeiro link. Aqui a gente vem aqui, copia o link aqui. E vai até no nosso VS Code, cola dentro do header. Colamos aqui, já podemos importar qualquer fonte que a gente quiser. Qualquer ícone, na verdade, que a gente quer, né? Então eu vou vir aqui na lupinha e aqui a gente faz a importação. Vou escrever join, login, enfim, pegar só os gratuitos, pegar esse ícone aqui. Clico aqui para copiar. Vou vir aqui no nosso menu entrar, nossa classe entrar, na div, né? E vou ao lado colocar um parágrafo e vou chamar ele de entrar. Perfeito. Vamos ver como está ficando o site aqui, ó. Tá alinhado, tá feito. Só que o que acontece? É bom que a gente tenha isso aqui dentro de uma div. Então vamos colocar isso dentro de uma div para ficar mais fácil de visualizarmos, tá certo? Vamos chamá-la de btn entrar e vamos começar a utilização. Eu quero que esses itens de entrar fiquem um do lado do outro. Para isso, btn entrar, vamos vir aqui, display flex. Pronto, um está do lado do outro. Como é que eu faço para centralizar isso aqui? Para centralizar, eu tenho que utilizar a divpy, que é essa daqui. Então, entrar, vou vir aqui, ponto entrar, display flex. E aqui vamos aplicar um justify content center, bem como um align item center. Prontinho, já ficou no meio. A questão é, vocês podem perceber que eles não estão bem centralizados aqui, né? Então eu vou centralizar eles agora dentro da div. Então display flex, justify content center e um align item center. Pronto, agora eles estão justificados e alinhados. E vou também colocar um gap de 10 pixels aqui. Prontinho. Agora eu posso até tirar essa cor do nosso elemento aqui, que não vai ser necessário que a gente tenha essa cor. Vamos aplicar uma cor branca para o nosso elemento todo aqui, né? Então vamos colocar FFF, que é cor branca. Já está tudo branquinho. E vamos agora aplicar também um padding, tanto na horizontal quanto na vertical. Então 10 pixels na vertical e 20 pixels na horizontal. Vamos colocar um background color para ver como está ficando. Ficou assim. Vamos colocar 15 pixels de altura e 25 de largura. Perfeito. Background color está alinhado. Vamos colocar uma borda. 1 pixel solid. Vamos colocar da cor branca. Pronto, a fonte está aqui, vou tirar, perdão, a borda está aqui, vou tirar o background. E vamos colocar um border radius.
border radius para deixar a borda mais arredondada de 10 pixels. Prontinho, está feito. Temos que colocar ainda o cursor pointer, né? Para quando passar o mouse em cima ficar como se fosse um ponteiro. E aplicar uma propriedade hover também, né? Então, ponto btn entrar, dois pontos hover. Aqui a gente aplica um background color branco. Quando passar o mouse em cima vai ficar branco, né? E quando ele ficar branco aqui, nós vamos colocar a mesma coisa que a gente fez aqui. Quando passa o mouse em cima do menu, ele fica com o fundo na cor meio roxa, né? Então, vamos vir aqui. Prontinho. Quando passar o mouse em cima, ele vai ficar roxo. E a princípio, o nosso menu está criado. E temos mais uma consideração. Uma não, na verdade, temos algumas pequenas considerações ainda. Vamos à primeira delas. Nós temos aqui, na minha visão, um menu que está um pouquinho espaçado demais. Ou melhor, eles estão com uma largura na horizontal muito grande. Então vamos reduzir essa largura. Como? Aqui na LI, a gente somente reduz aquele padding que nós colocamos. Colocamos um padding na vertical de 10 pixels, certo? Colocamos um padding na horizontal de 20 pixels. Vamos colocar 15 pixels na horizontal. Bom, ele já deu uma reduzida aqui. Isso, na minha opinião, já foi suficiente. Além disso, temos mais uma consideração. A logo não aparece na logo aqui. Quando a gente passa o mouse, não fica com aquela mãozinha de mouse, né? Para isso, vamos fazer o seguinte. Mesmas características que a gente já aplicou anteriormente em outros elementos, né? Aqui no menu, por exemplo. Vamos usar o cursor pointer e pronto. E em qual local a gente vai aplicar? Aqui na tag logo img. Então, logo img, ela está... Vamos procurar aqui. Logo img. Está aqui, então, cursor pointer. Faz essa aplicação aqui. A gente já tem tudo alinhado, perfeito? E mais um detalhe. Vamos lá, só confirmar aqui. Isso mesmo, o botão é logar e não entrar. Eu vou só fazer essa alteração aqui rapidinho. Então, em vez de entrar, é logar. E tá feito. Aí, no fim das contas, nós temos só mais um detalhe que é esse botão de ativo. Para isso, vamos criar uma classe chamada de ativo.active, ou melhor, .ativo. E aqui a gente então caracteriza o que a gente quer que tenha nessa classe. Vamos lá. Qual dos itens está ativo aqui? Preços, correto? Então aqui em preços vamos habilitar a classe ativo. Class ativo. Perfeito. Aqui o que a gente faz? Aplicamos um background color. Background color branco. FFF. E quando temos um background branco, o fundo não aparece. Então temos que aplicar também uma cor de fundo para o texto. Vai ser essa cor aqui. Prontinho. Tendo isso feito, nós já temos essa classe ativada. Agora, por exemplo, se eu quiser ativar outra classe, como eu faço? Vou só recortar aqui e colocar em outra classe. Então, aplico aqui em garantia, por exemplo. A garantia já vai ficar ativada. E assim por diante. Se quiser colocar em outra, mesma situação. Vem aqui, volta para o preço, por exemplo. Aí já fica com tudo. Prontinho. E a princípio o nosso projeto é esse. Tem uma pequena diferença aqui no menu, mas mesmo assim não vai ter toda a relevância, né? Para finalizar, tem mais um detalhe que a gente pode levar em consideração, que é essa sombra que tem abaixo do menu aqui. Como é que a gente coloca essa sombra? Vamos até o Google, o jeito mais fácil de colocar a sombra. E vamos digitar box, ou melhor, shadowbox generator. CSS. Prontinho. Primeiro item. Vai estar na descrição, tá? Então não fiquem com receio com relação a isso. Vou deixar os links aqui na descrição, vocês podem ficar à vontade para baixar. Então vamos colocar em 0 para fazer com que a sombra fique ao redor do nosso elemento inteiro. Então para que ele não fique descentralizado. E vamos colocar um blur radius. Aqui a gente coloca mais ou menos o que vocês acharem na intuição que vai ficar bom. Então vou colocar uns 17 e vamos ver como é que fica. Para aplicar, vamos até aqui, copiamos o código, vamos até o nosso VS Code agora. E aqui nós vamos colocá-lo lá no header. Muita gente tem dúvida se coloca no header, se coloca no body. A princípio a situação é a seguinte: se essa sombra fosse colocada no body, não, no container, falei errado. Então se essa sombra fosse colocada no container, o que aconteceria? Ela ocuparia somente 900 pixels, que é a largura que o container tem. Perfeito? Então nós vamos colocá-la no header, que o header é quem ocupa o espaço inteiro da tela. Feita a aplicação, nós já temos a sombra prontinha e já toda estilizada. E um detalhe,
se nós alterarmos a largura do nosso container aqui, nós vamos ter um ajuste automático no nosso layout inteiro. Ó. 800 pixels, por exemplo. Podem ver que já acontece um ajuste automático, né? Então, a princípio, para qualquer coisa que o senhor tiver de dúvida, sugestão, estarei à disposição, é só comentar aqui. Com relação a likes, por gentileza, se puderem deixar um like, eu agradeço muito. Comentário também, e se puderem compartilhar, eu vou agradecer muito mais. Perfeito? Obrigado pela atenção, espero ter ajudado e nos vemos então amanhã na nossa próxima aula de Flexbox.